Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Amém? Bom dia a todos, graça e paz. Que o Senhor nessa manhã venha nos abençoar. Que essa manhã seja uma manhã de grande bênção para a nossa vida. Que a gente venha fazer boas reflexões da nossa caminhada cristã. Que a nossa comunidade venha amadurecer, crescer, desenvolver ao ponto de se tornar uma igreja madura e de poder responder à sociedade o que o Evangelho propõe. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem no capítulo 2 da carta de Tito. Nós vamos ler do versículo 1 até o 10. Amém? Ao longo do tempo eu nunca imaginei que eu precisava usar óculos. Já não estou enxergando. Preciso comprar uma Bíblia com letra um pouco maior. Maior tipo letreiro, né? Amém? Pode ler? Amém? Diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, e no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, e não escravas de muito vinho, e sejam mestras do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas, amarem os seus maridos e a seus filhos, serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeita ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorto-os para que todas as coisas sejam criteriosas. Torna-te pessoalmente um padrão de boas obras no ensino e mostra integridade e reverência. A linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário não seja envergonhado, não tendo indignidade e nenhum que dizer ao nosso respeito, nada a dizer ao nosso respeito. Quanto aos servos, sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões. Não furtem, pelo contrário, deem prova da sua fidelidade, a fim de amar, ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Irmãos, pode... Eu ia mandar vocês sentar. Vocês já estão sentados, amém? Irmãos, nas pregações anteriores, do domingo passado, vocês perceberam que a escolha dos presbíteros era muito criteriosa. E ali, na pregação passada, ele mostrou a realidade daquela igreja de Creta, que não era uma realidade tão simples. Era um povo de difícil conduta. Se você voltar um pouco antes, na pregação passada, no versículo 10, ele vai dizer assim: porque existem muitos insubordinados, apoiadores frivolosos, enganadores, especialmente incircuncisos, que precisam fazê-los calar. A igreja de Creta era uma igreja de pessoas difíceis, mentirosas, caluniadoras, gostavam da maldade. Só que essas pessoas também se convertiam. Então, Paulo começa a carta falando para Tito: tu, porém, diz o que convém à sã doutrina. Irmãos, a sã doutrina, ela é a ferramenta, a base pela qual nós construímos a nossa fé, a nossa vida cristã. Então, a sã doutrina, ela era a base para que aquela igreja se organizasse
e amadurecesse. Porque era uma igreja que ela não estava desorganizada porque Paulo e Tito abandonou. Não, é porque não teve tempo de organizar. Então ele manda Tito para que ele tenha esse trabalho, que não era um trabalho tão fácil. Tito era um jovem. Então Paulo manda uma carta para dar autoridade para Tito fazer essas escolhas, né? Então na pregação passada nós vimos essas escolhas, eram criteriosas. Se esse critério fosse usado nos dias de hoje, a gente estava um pouco melhor, não dava? Se esses critérios para a escolha de pastores, para a escolha de presbíteros, fosse dessa forma, a gente estava um pouco caminhando um pouco mais correto, né? Se o contexto de Creta era um contexto difícil, imagine o nosso contexto. O nosso contexto é um contexto de honestidade na política, na religião, na família, na sociedade, não é verdade? Nosso contexto é isso, né? A gente escutou um pregador há pouco tempo na mídia dizendo que a igreja pagava 5 e ele assinava 3. Que legal, né? Esse é o contexto de Brasil, na política, na vida da igreja. Mas o mais interessante e importante é que a nossa igreja, a Redenção, ela partiu do pressuposto, do princípio de ser honesta, clara com os irmãos, sabe? De apresentar o que acontece aqui nos bastidores. A gente não esconde o que a gente faz com aquilo que você oferta a essa igreja. Então a gente decidimos, a gente precisa fazer isso. A gente precisa ser um ponto de referência para que a sociedade olhe para nós e diga: essas pessoas praticam a sã doutrina. Essas pessoas amam a Jesus ao ponto de abrir com clareza tudo que eles fazem. Nós não somos perfeitos, nós vamos errar com vocês, vamos acertar, mas a nossa intenção como comunidade é amadurecer. Entende? Então o apóstolo Paulo está lembrando a Tito a sã doutrina. Irmãos, quando a gente fala de sã doutrina, a gente sempre está pensando, a sã doutrina é o parâmetro pelo qual devemos nos guiar a nossa vida. Ponto. Aí ele vai continuar. O ensino da sã doutrina impedirá o afastamento da verdade. Então, quanto mais você ouve, ama, pratica a palavra de Deus, mais você vai se aproximar da verdade. É tão interessante que quando você vai fazer uma leitura e você não está entendendo nada da leitura, é muito difícil. E aí você vai lendo, aí você está chateado, que você não está entendendo nada, você está lendo, e seu cérebro alimentando. De repente, o cérebro faz um encaixe. Aí você compreende tudo aquilo que você leu, numa pregação, numa conversa, sabe? Numa oração, numa revelação. Então, a importância da vida do cristão, da sã doutrina, ou na palavra de Deus, faz esses toques. Então, a sua vida cristã, ela tem que ser pautada na leitura da palavra, na oração, no jejum. Ela tem que ser pautada. E o apóstolo vai falar para Tito a importância da sã doutrina. Porque a igreja de Creta, ela era uma igreja complicada. Então, se a igreja não se posicionasse com a sã doutrina, ela ia ter grande dificuldade. Porque essas pessoas se convertiam, irmãos. Aquele que era caluniador, mentiroso, o evangelho alcançava ele. E se ele chegasse na igreja e a igreja não exortasse ele nas condutas dele, ele continuava. Porque a natureza humana é assim, né? A gente precisa ser exortado o tempo todo. O tempo de domingo a domingo, de quarta a quarta, a gente precisa ser exortado, porque senão a nossa natureza se inclina, sabe? Dr. Martin Lloyd Jones vai dizer o seguinte, que a gente pode ser crente, vir à igreja todos os domingos, aos estudos, mas o diabo pode nos enganar ao tal ponto de nos tornar crentes infelizes. Você pode me imaginar, você vem à casa de Deus, você ora a Deus, você canta para Deus, você ouve a palavra de Deus e você está triste. Entende? Então a importância da sã doutrina é criar no coração da igreja uma referência para quem está nos olhando, para quem está nos enxergando. Como que as pessoas estão nos lendo? Então Paulo vai ser muito enfático a Timóteo: ensina o que convém a sã doutrina.
Calvino vai dizer que é muito perigoso a gente afastar um fio de cabelo da sã doutrina e cair para as fábulas. Porque fábula, irmãos, no primeiro momento, ela é ótima, sabe? Uma profecia sobre que você vai se dar bem, né? De algo que você está esperando. Um janeiro profético, 12 anos, para você ter o ano todo abençoado. Então, aí quando você cria essas fábulas, você fala assim: o meu ano vai ser abençoado. Em que sentido? Qual é o sentido que o seu ano vai ser abençoado? Porque quem prometeu essa terra não foi Jesus, foi outra pessoa. Como se diz o nosso pregador Zé Bruno, né? Quem te prometeu a terra e tudo que nela há não foi Jesus, foi outra pessoa. Então, a importância da sã doutrina e nós não nos conectar às fábulas. As fábulas são muito perigosas, mas perigosas ao ponto de você desanimar da fé. Então, esses cretenses, além de ensinar fábulas, eles iam de casa em casa fazer isso. Então, a sã doutrina, ela se opõe a essas mentiras. E nós, como cristãos, nós temos que nos opor às mentiras. Nós estamos num momento importante. Há alguns anos, nos últimos 10 anos, a igreja ela vem crescendo no sentido de se voltar à palavra de Deus, né? de compreender os solas. Então, ela tem se movimentado para isso, sabe? Então, é importante, se você tem uma rede social, faça da sua rede social o seu púlpito da pregação da verdade. Isso é muito interessante. Quando eu já fiz esse teste, irmãos. Quando eu coloco algo engraçado nas minhas redes sociais, todo mundo curte. Quando eu coloco algo sério, ninguém curte. Então, a sã doutrina, ela vai esse confronto com o ser humano, com esse confronto da natureza do ser humano. Então, Tito, né? Tito em si, ele vai trabalhar essa ideia de trabalhar o escopo da sã doutrina. A base da maturidade daquela igreja é a sã doutrina, é a palavra de Deus. E às vezes a gente pensa assim: o que é a palavra de Deus? O que o Evangelho tem a dizer? O que está acontecendo? O Evangelho tem tudo a dizer. Porque a boa notícia de Jesus, ela atende qualquer momento da sua vida, qualquer situação. Ela está pronta a trazer clareza para tudo, entende? Então, nesse primeiro momento, coloque no seu coração, se afaste das fábulas. Aquilo que a Bíblia não ensina, aquilo que a ciência não comprova, sabe? Aquelas invenções esquisitas, né? Aqueles testemunhos esquisitos. Se afaste da fábula, se volte para a sã doutrina, se volte para a palavra de Deus. Se você tem dificuldade, grita, pergunta, sabe? Importuna as pessoas da sua igreja. Me explica esse texto, me ajuda. Compra livro para mim, entendeu? Isso é oportuno, porque é a maneira que a gente tem de amadurecer. É a maneira como a igreja cresce e ela responde à necessidade da sociedade. Então, Tito, o apóstolo Paulo, vai trabalhar essa ideia no sentido de que a sã doutrina é a base da maturidade daquela igreja. Ele vai continuar. Quanto aos homens mais velhos, que sejam transparentes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, e no amor e na constância. Aqui, irmãos, o homem mais velho, o idoso que ele está dizendo, não quer dizer o homem de cabelo branco, está quer dizendo o homem maduro. Porque a igreja de Creta precisava dessas pessoas maduras, que servissem de exemplo, sabe? É muito comum. Na nossa geração, a gente tem essa dificuldade. Por quê? A gente está numa transição de geração, não é isso? A nossa geração, de 40 para cima, viveu fora da internet. E agora, depois dos 40, a gente está na internet. Então, a nossa maneira de se divertir, a nossa maneira de informação, se divertir, é diferente da geração de hoje, não é verdade? Então, a gente está numa transição. Por exemplo,
eu tenho lá na rua de casa 2 senhores. Você percebe que eles já estão sozinhos, velhos, e as famílias vão lá de vez em quando. Mas você percebe que por falta de conhecimento, às vezes porque trabalhou muito, não tinha condição de estudar, eles são muito simples. E as pessoas não dão ouvido para a história dessas pessoas, né? Eu me lembro quando eu era mais novo, eu tinha uns 18 anos, eu passava na casa da dona Georgina, que é a mãe do pastor Joás, e ficava ouvindo ela. Eu ficava horas e horas ouvindo ela me contando como era a igreja da sua época, quais eram as suas dificuldades. Então eu aprendi muito com ela. Então, quando eu não passava lá, ela reclamava com o pastor Joás: pai, o Alisson sumiu. Então eu sempre tive esse privilégio de ouvir o pessoal mais velho. As minhas tias, elas são mais velhas. Quando eu vou à casa das minhas tias, nós ficamos horas e horas conversando sobre a vida, sobre a Bíblia, sobre os acontecimentos. Recebo muito conselho delas. A maioria das coisas que eu errei na minha vida é porque eu não ouvi os conselhos, preferi tomar minhas próprias decisões. E as pessoas maduras, elas estão prontas para mostrar para vocês algumas nuances da vida que você não está percebendo agora. Então, o idoso aqui não quer dizer que é a pessoa velha, é a pessoa madura. E a igreja precisa dessas pessoas porque elas são importantes para a continuidade. Sabe aquele elo de mudança de pessoas? A igreja vai mudando, né? Os meninos vão crescendo. Então esse elo é muito importante. As pessoas maduras ajudam a fortificar a próxima geração. Amém? E ele vai dizer que sejam transparentes, temperantes. Aqui o temperantes, irmão, está conectado ao vinho mesmo, né? Está conectado ser sóbrio, ter domínio próprio. A impressão que Paulo está usando os mesmos termos que ele usa em Gálatas, de pessoas nascidas de novo. Pessoas nascidas de novo, elas têm que produzir isso na vida delas. Elas têm que ser temperantes, né? E esse temperantes, ela é muito importante porque traz equilíbrio, sabe? Em meio a uma discussão, aquele cara que é temperante, ele traz equilíbrio na conversa. Então, aquele que faz o controle da situação, né? Então, ser temperante era muito importante na característica desse homem maduro. Respeitáveis. Irmãos, respeitável na postura. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade. Já viu quando você tem um encarregado de uma empresa que ele é muito sério? Ele já entra sério. Quando ele entra, o silêncio paira sobre a fábrica. Fulano, né? Ele é respeitável, sabe? Ele não precisa falar nada. A presença dele causa respeito. Então, essa igreja, ela precisa ter homens assim. E as próximas gerações sejam respeitadas. E aqui é muito importante, irmãos, porque o apóstolo Paulo vai ensinar Tito para que ensine a igreja, que vai trabalhar todas as áreas: mulheres, homens, moças, jovens e servos. Servos aqui a gente pode usar como trabalhador, seria a forma correta, né? Então, aí ele vai ser sensatos, sadios na fé e no amor e na constância. Irmãos, sadio na fé está muito conectado também na maneira como nós agimos. Tem uma vez que a gente estava numa conversa e eu tenho a boca muito dura. Às vezes eu falo algumas coisas e eu preciso tomar uns toques. O João Paulo deu na minha canela. Eu falei, em outro momento eu ia dar nele muito bem. Mas falou, ele tem razão. Eu tenho que fazer reflexão sobre aquilo que eu falo, sobre aquilo que eu penso, né? E aí, às vezes parece normal para nós, mas quem está nos olhando está enxergando diferente. Não parece com fulano de tal, que é ímpio, desonesto. Então, assim, a gente precisa desses insights, dessas cotoveladas, para cair na realidade. Então, o homem sensato, ele precisa ser sensato no paladar, sadio no falar, sadio na fé. Porque o sadio aqui, irmão, é na piedade. É olhar para o irmão
com piedade, olhar para a igreja na piedade, entende? Na fé, no amor e na constância. Então, ele está colocando aqui, ele está propondo aqui que tudo isso que o homem maduro tem de característica sejam constantes, sejam diárias. Nas disciplinas espirituais que nós temos aqui na quarta-feira, essa é a intenção, para que você se discipline, para que as disciplinas que é ensinado façam parte da sua vida, entende? Tem coisas que fazem parte da sua vida, por exemplo, a conta de água e luz faz parte da sua vida, a não ser que você tenha um posto artesiano clandestino, né? Uma luz solar de bateria, mas o resto paga água e luz, faz parte da sua vida, né? E o que as disciplinas fazem é isso, que a vida cristã, a leitura da palavra, a oração, vire normal na sua vida, como se fosse algo do dia a dia, parte. Eu vou orar. Mas por que você vai orar? Não, porque faz parte da minha vida. Então é importante essa constância do dia a dia. Irmãos, e é uma verdade mesmo. Quando a gente pensa, é muito comum, eu já observei isso, é muito comum, por exemplo, de uma pessoa talentosa, talentosíssima, tudo que ela faz está certa, e aquela pessoa que é metódica, sabe? Que ela não tem talento, mas ela sabe, ela estuda, ela corre atrás. É incrível como ela se desenvolve. E o cara é talentoso e fala, a qualquer momento eu termino isso. E o constante não, ele avança, ele desenvolve, sabe? Isso é muito importante. Eu, por exemplo, eu preciso de um referencial. Todo lugar, se eu passo a conviver com você e você é bagunceiro, eu não convivo com você. E deixo claro, se nós dois ficar aqui dentro, nós vamos bagunçar isso aqui, isso sempre vai ser insuportável. Então eu preciso de um referencial, de um cara organizado, para quando eu olhar para ele, eu tenho um referencial de organização, sabe? Eu tenho essa dificuldade. Eu trabalhava com um rapaz, eu falei, Miguel, eu tenho que sair daqui, porque isso daqui a pouco, num galpão de 10 mil metros, nós estamos bagunçados. Você precisa de uma referência de um cara organizado e eu preciso de uma referência de um cara organizado. Então, qualquer relação que eu tenho, eu preciso do organizado do meu lado, porque ele me ajuda a desenvolver, da constância. Até um dia, quando eu estiver velho, eu estou organizado. Será? Então, irmãos, então essa é a ideia do homem maduro, de olhar para a vida e poder ser esse elo de construção, né? No versículo 3, que diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas de muito vinho, que seja mestra do bem. Irmãos, quando a gente está pensando esse texto, a mesma coisa acontece aqui de mulheres idosas, né? Mulheres maduras, entendeu? Porque tem mulheres idosas que até hoje são imaturas, né? E tem mulheres que são boas, têm maturidade para tomar decisão. Porque maturidade, irmão, a definição de maturidade é compreender a sua vida na família, a sua vida na sociedade, a sua vida na comunidade e a sua vida como filho. Quando você compreende esses tópicos, você se torna um cara maduro. Então você sabe da sua responsabilidade como filho, você sabe da sua responsabilidade como sociedade, você sabe da sua responsabilidade como marido, pai. Então você chega à maturidade. Você sabe da sua responsabilidade na comunidade. Isso é maturidade, entende? Quando falo da mulher idosa, é essa mulher madura, que enxerga, sabe? E é importante. E essa mulher madura, eu gosto muito da fala do rei Lamanuel, a mulher virtuosa. Sabe que aquela mulher existe mesmo, irmão? Ou só está no imaginário do rei? Porque aquela mulher é fora do comum. Ela compra, ela vende, sabe? Ela dá ordem aos seus empregados, ela cuida dos seus funcionários, ela cuida do seu filho. E aí o texto fala que o amor do marido está nela,
sabe? Ela recebe o marido. Então, assim, é uma coisa assim, você quer ser? Eu fico pensando, eu acho que é minha mãe é assim. Tô brincando. Não é bem assim que as pessoas pensam, não, mas eu. Só para. Então, semelhantemente, ele vai usar a mesma palavra, semelhantemente, desse comportamento, que sejam sérias no seu proceder, que não sejam caluniadores. Irmãos, séria no seu proceder. Vou tentar usar uma palavra mais simplificada. Essa seriedade é não abrir precedente para que fale dela, sabe? Da maneira como ela se veste, da maneira como ela conversa, sabe? Porque as mulheres de hoje, tanto as mulheres quanto os homens, eles são influenciados pelos influenciadores. Quem ajuda a menina adolescente é outro adolescente. Se vocês lembrarem, quando há a divisão do reino do norte e reino do sul, os sábios aconselhou o filho do rei a afrouxar, sabe? Afrouxa os impostos, afrouxa os impostos, seja mais justo, né? E o que os amigos deles disseram? Não, aperta a corda, cobra mais imposto. Então, hoje nós temos essa dificuldade de olhar para a nossa juventude, tanto menina quanto menino, é quem influencia eles. Antigamente, irmãos, quem influenciava estilo de vestir era novela, televisão, filme. Hoje, direto a internet influencia. Estilo de vida. O Iaguinho está querendo lá, o Iaguinho quer virar youtuber. Já está gravando os sketches dele, né? Já está gravando. Daqui a pouco começa a me exigir cenário, né? Então, assim, o que influencia é as pessoas. E você, como igreja, deve ser influenciado. E é importante que as irmãs da igreja, maduras, se posicionem, sabe? Esse olhar para jovem, para ajudá-las, sabe? Para que elas amadureçam também. Se elas amadurecerem mais cedo, melhor ainda, sabe? Eu sempre falo com o Igor, eu sempre falo, Igão, se você fizer isso, vai acontecer isso e isso. Se resolve dessa e dessa forma. Mas a responsabilidade é sua. Entende? Se acontecer dessa forma, não liga para mim não, que eu não vou te ajudar. De agora em diante, você tem que usar o que eu te ensinei para desenvolver, sabe? Em boas palavras, vaza. Em boas palavras, né? Vai formar sua vida. Então, irmãos, essas mulheres, elas devem ser sérias no proceder e não caluniadoras. Irmãos, essa palavra caluniadora é a mesma usada para diabo. Entende? O ministério do diabo é caluniar. E o que o título está dizendo? Você, irmãs, não tenha esse ministério. Esse ministério não é bom. É melhor você ficar no ministério tulipa do que nesse aqui. Esse aqui é muito perigoso. É muito perigoso. Eu não estou ganhando nada propaganda não, tá, irmãos? Vou deixar bem claro aqui que eu não estou ganhando nada não. Ninguém está pagando royalties, nada não. Estou ganhando de graça mesmo. Então, é caluniador. Não tem esse ministério. Isso é muito importante, irmão. Já reparou? Por exemplo, a Kênia mais a Maria Laura vai conversar sobre o João Paulo. Ah, não, o João Paulo faz isso, tal. A Kênia vira para a Maria Laura. Não, mas faz muito pior. É muito pior. A gente precisa organizar isso, sabe? A gente precisa ser benção. Não, mas ele está ruim, mas ele vai melhorar, entendeu? Jesus vai fazer a obra da vida dele, entendeu? Jesus vai transformar a vida dele. Ele vai transformar de qualquer jeito, vai ter corpo glorificado lá no céu, então não vai ter esse problema. Mas aqui a gente tem que ajudar eles, sabe? A gente precisa ajudar. E assim, mulher tem um sexto sentido meio, que a gente não acredita muito, mas elas têm. Eu nem vou contar a história não, porque não dá problema. Então, ela fala assim, ela não pode ser caluniadores.
e não escravizadas de muito vinho. Uma coisa que vocês têm que entender, a cultura aqui dessa época, irmãos, era uma prostituição cultural. Então a mulher precisava se embebedar ao ponto de participar daquele culto de prostituição. Então essas mulheres se convertiam e vinham para a igreja de Creta, elas precisavam ser exortadas sobre esse comportamento. Está vendo a dificuldade? Que Creta não era, a cidade de Creta não era tão simples de lidar. Para nós também não é tão simples não, irmãos. Se a gente ouvir as histórias que vêm da nossa comunidade ou de outras comunidades, não são histórias fáceis de resolver, né? E aí, então essas mulheres, elas precisavam ser exortadas, ensinadas a não viver daquela prática mais, sabe? Por isso a importância da referência dessa mulher madura, sabe? Dessa mulher sensata. Porque ela ia chegar naquela igreja e ia encontrar um ambiente favorável a ela aprender sobre a verdade do Evangelho, sobre a verdade dessa doutrina. Então, ela que seja mestra do bem. Irmãos, eu não encontrei essa palavra depois, em outros textos. Parece que Paulo inventou isso aqui, né? Mestra do bem. Sabe qual é a definição que alguns autores dão sobre isso? Mulheres que são professoras do bem, sabe? Tudo que ela ensina inclui bondade, piedade. O que gira o círculo dessa mulher é esse aspecto de bondade. Mas por que Paulo está escrevendo dessa forma? Só por causa disso aqui, irmãos. A fim de instruir jovens recém-casadas a amarem seus maridos e seus filhos. Todas essas qualidades que a mulher madura tem que ter, ela tem um propósito de ajudar essas irmãs recém-casadas, né? Quem dera, irmão, conselho, eu me lembro que meu pai me deu um conselho uma vez, assim, eu tinha juntado dinheiro, e aí meu pai falou assim: filho, vai ali e compra um lote e constrói sua casa. Eu fui em outro conselheiro, ele falou: não, só compra um carro. Irmão, me atrasou 10 anos da minha vida. E o problema não é esse não, o carro era endemoniado. Pensa no carro, dá problema. Amigo de mecânico, sabe? Parece que o mecânico dormia lá em casa. Ei, cheguei, sabe? Difícil. E o problema não é esse não, o histórico do carro. Todas as pessoas tomaram prejuízo dele. Você acredita? Teve um cara que pintou ele, ficou bonito, o muro caiu em cima, irmão. Aí o cara arrumou, o motor fudiu. Eu falei assim: o que você faz? Eu vim pro ferro velho, some com esse trem. Isso é uma praga. Eu preciso livrar dessas coisas. Senão o mecânico ia construir uma mansão com aquele carro. Então, a importância de um conselho para recém-casado. Porque se eu tivesse ouvido o conselho do meu pai, eu não tinha atrasado 10 anos da minha vida, não. E mesmo assim, ele me ajudou. Ele comprou o carro de volta, meu. Você entendeu? Não o pai, não. Né? É uma mãe. Né? Então, assim, é a construção. Por isso que é importante você, irmã, ser maduro, se policiar. Aqui, se você observar aqui na igreja, todos os domingos nós realizamos a Santa Ceia. Paulo, quando ele vai instruir a igreja, é importante que o homem e a mulher examinem a si mesmo. A gente tem que fazer esse exame. De vez em quando eu faço esse exame. Pô, eu tô difícil com o marido, com o pai, né? E a gente tem que fazer esse autoexame o tempo todo. Para quê? Para que a gente possa aconselhar essa nova geração de forma correta, sabe? Isso é importante. Então, essa é a ideia dessa mulher madura, né? Olha, elas precisam, no 5, elas serem sensatas. Essa já está falando da jovem. Elas serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Irmão, sensata é a mesma de equilíbrio. Sensatez na tomada de decisão, sabe? Não tomar decisão de forma pejorativa. Eu sempre comento, eu tenho um defeito da minha mãe, que eu herdei dela, isso é genético. A gente não tem um filtro entre o cérebro e a boca. Às vezes a gente fala que no filtro, sabe? E minha mãe também é assim, é um defeito nosso, acho que é genético, né?
Mas aí a função do Espírito é trazer equilíbrio, sabe? Trazer esse equilíbrio, você ter sensatez das respostas. E essa honesta é no pudor. A mulher jovem, ela tem que se ornamentar dignamente. Ela tem que estar, ela não pode ser sensual. Essa é a ideia de honesta, no original. A mulher jovem, ela não pode. Porque se você perceber, nos próprios filmes mesmo, você vê o rei dormindo em um aposento e a sua esposa em outro aposento. A mulher de um rei ou de um general quase não é vista, nem na rua. Mas ela é a mulher que ama o marido, cuida dos filhos. Então, assim, no passado isso era muito mais claro, né? Hoje não. Hoje é normal, né? A gente tem que lidar com essas coisas, né? E a gente, como igreja, a gente precisa amadurecer nisso, tá? Para que a sociedade, porque no final aqui ele vai dizer o seguinte: para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, o que Paulo está falando para Tito, aqui em Creta, doa o que doer, nós precisamos ser diferentes. E aqui, a gente tem que pensar assim também: doa o que doer, a gente tem que ser diferente, sabe? A gente não pode caminhar no mesmo caminho que as pessoas estão dando certo. Se janeiro profético dá certo no lugar, não quer dizer que a gente tem que fazer aqui. Entende? A gente não pode pegar essas fábulas e incluir. É sempre complicado, irmãos. Jesus mais filosofia, Jesus mais fábula, é sempre muito perigoso. Jesus é suficiente, a palavra é suficiente. Sempre. A palavra de Deus é suficiente. Então, essa moça, ela deve ser ornamentada dessa forma, para que ela ame o seu marido. Não? Essa palavra é muito boa, né? Que a esposa ame o seu marido. Não? Naquele sentido bem de amar, sabe? De você sair para o trabalho, né? A mulher sentir falta do marido. E quando ele retorna, ela revê o amado dela. Filmassem? Que filmasse esse? Quando eu abro o portão, quem sai correndo é o Iaguinho. Papai. Os outros tudo lá fora. Chegou agora? Cheguei, gente, tudo bem? Então, trouxe o pão? Ainda não, vou mandar comprar. Então, assim. Mas essa é uma realidade que a gente pode mudar, sabe? Porque amor não está conectado às emoções, está conectado a respeito, né? Está conectado a sério. Amor não é uma coisa, é uma série. Sabe? Então tem essa certeza. Eu tive que... Então, o papel da mulher mais velha era instruir as mais novas. Até aqui, tranquilo, né? Quanto aos moços, de igual modo, exorto, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Está vendo a importância do homem maduro? Porque ele pode... Eu gosto muito da galera mais nova, porque eles vão amadurecer. Então, aquilo que eles eram no passado, daqui a um tempo, aquela pessoa nem existe mais. Então, o Evangelho propõe isso para o jovem, ele ser criterioso, né? Ser criterioso nas suas escolhas. Então, isso é muito importante, porque aquele homem maduro pode ajudar esse jovem, trazendo um amplo, né, sobre a vida cristã, a vida de casado, a vida de estudante, a vida social, né? Então, por exemplo, eu tenho um problema financeiro aqui na igreja. Quem que eu procuro? Demir. Não que ele vai me emprestar o dinheiro, não é isso não. Não é que ele é banco, não. Ele pode te orientar, sabe? Ele pode te orientar. Eu estava vendo a palestra dele, eu posso falar porque eu ouvi, né, irmão? Posso falar, é público, então eu vou contar. Ele estava dizendo o seguinte, que ele fazia empréstimo, quando um funcionário da empresa que ele trabalhava pediu um empréstimo, ele fazia uma análise de onde estava indo o dinheiro daquele funcionário. Se aquele funcionário teria condição de pagar o empréstimo. Parece uma bobagem, mas é uma verdade.
A gente precisa ser criterioso tanto na nossa vida financeira e procurar essas pessoas para nos ajudar, a nos organizar, facilita a vida da gente hoje. Eu aprendi ao longo da minha vida, trabalhando, a anotar as coisas. Quem eu devo, quem eu não devo, quem está me cobrando. Tem alguém? Estou devendo ninguém não, né? Está tranquilo? Bom, glória a Deus. Então, assim, a gente precisa ser criterioso. O jovem precisa ser criterioso. Nos Estados Unidos, irmãos, um jovem, quando ele termina o segundo grau, ele ganha uma ação da Apple. No Brasil, ele entra no financiamento de 60 meses, do Maré tudo, 20 válvulas, sabe? Dá para fazer churrasco. Entende? A concepção de negócio, você precisa ser criterioso. Você precisa, como jovem, pensar no amanhã, sabe? Porque às vezes eu errei, mas não quer dizer que você tem que errar nas suas tomadas de decisão, né? Eu errei porque a minha natureza inclinou para errar. A culpa é de quem? Minha. Os conselhos me deram, mas eu tinha tomado a decisão de fazer esse critério de avaliação. E eu não fiz. Fui para o lado mais fácil, né? Sobrei. Então, esse jovem é criterioso, ensina aos jovens frear as paixões internas do coração. Tudo isso quando a gente fala criterioso, frear as paixões dos jovens de hoje é só pela graça, irmãos. Porque a galera tão subvertida, sabe, tão difícil. Então, assim, tentar harmonizar isso de forma mais clara, no que sentido? Harmonizar dos resultados. Irmãos, o Júnior fez um comentário um dia que o pecado é bom, realmente. Qual é ruim do pecado? O resultado. O resultado do sexo fora do casamento, uma AIDS, uma sífilis, uma criança fora do tempo, né? E aí você tem uma série de coisas. Então, criterioso aqui é frear os desejos do seu coração, sabe? Segurar mesmo. Fácil é? Não. Mas impossível? Também não. Para isso você tem que ter os irmãos mais maduros. Você precisa conversar com eles. Sejam um bom ouvinte, sabe? Sejam maduros. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Aqui Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, seja você mesmo referência. Tito, desculpa. Tito, Timóteo e Tito, eles andam juntos. Então, assim, Paulo está dizendo, você seja referência para eles. Um dia um amigo meu falou assim comigo, disse, Watson, como um camarada honesto, trabalhador, e o filho descamba, sabe, descamba, vira bandido perigoso mesmo, né? E a referência do pai é muito boa. Eu falei assim, amigão, o que pode acontecer é que o filho fazia errado e a mãe escondia, não apresentava para o pai. Então a maioria dos acontecimentos, mas fulano é assim. Aí você vai estudar a história a fundo, a referência que ele tem é a família. A criança, a primeira referência que ele tem é a sua família. Eu até comento com a Kênia, porque a tendência do Iago gostar de mulher mais velha é real. Porque a referência é a mãe. Entende? Porque a mãe, ao longo do tempo, é mais madura. Por exemplo, a minha mãe é muito mais velha, a diferença é muito maior, né? Não que a Kênia seja mais velha, mas é pertinho. A diferença ali é uns meses só. Mas a referência é essa. Então, Paulo diz para Timóteo, seja um referencial para esses jovens. Na sua postura, ele vai dizer assim, torna-se pessoalmente padrão de boas obras. Padrão. Ele vai continuar. Linguagens sadias, para que o diabo seja envergonhado e não tenha indignidade nenhuma para dizer ao nosso respeito. Você percebe que Paulo usa nós? Quando acontece alguma coisa com você, é nós que somos reunidos.
É nós que temos que resolver, sabe? É nós, igreja. O irmão tem um problema, é nós que temos que resolver. Nós que temos que resolvermos, né? Agora ele vai falar, agora ele encerra essa relação de família e vai entrar na relação de sociedade, que é o servo. Quanto aos servos, que sejam tudo obedientes aos seus senhores, dando motivo de satisfação e não respondão-os. Irmãos, isso aqui é muito importante. Porque o que você ouve aí de cristão trabalhador não é bom, não. Sabe? A gente, como cristão, a gente tem que exortar as pessoas. Ou se é cristão, você tem que dar exemplo no seu trabalho. Você tem que dar exemplo. Porque é importante. Para que seu patrão veja tudo satisfação. Eu me recordo uma vez, irmãos, que eu trabalhava com um rapaz e aconteceu algumas coisas lá, nós não concordamos com a tomada de decisão. Eu fui no dia, levei minha carteira de trabalho para ele dar baixa, e aí ele me chamou na sala dele e falou: ah, não, está muito no final do ano, sai agora, não, deixa você sair no final do ano. Eu falei que não, tudo bem, eu saio no final do ano e tal. A gente entrou em um acordo ali, só que na cabeça dele eu ia atrapalhar o serviço dele, eu ia fazer serviço pouco. Irmãos, foi o final de ano que eu mais trabalhei. Eu deixei tudo organizado, porque eu tinha um referencial, ele era muito organizado. Então, a partir dele, eu organizei tudo, deixei tudo organizado. Na hora que eu entreguei o relatório para ele, ele falou assim: não, eu imaginei que ia acontecer isso, que você ia atrapalhar a minha produção. E eu trabalhei muito. E eu faço o seguinte, eu não sou perfeito, mas todas as pessoas que eu trabalho, eu posso voltar e trabalhar para elas. Eu posso tomar prejuízo, mas eu saio de lá com o nome limpo. Sem, isso eu não abro mão. E eu prefiro ser um porco aqui dentro e vocês me corrigem e ser um pudo lá fora, para que eu dê testemunho. Tá? Eu, para muitos crentes, eu não sou crente, mas lá fora eu dou meu testemunho de crente. Mas por causa da concepção, da posição, não por causa do estilo de vida. Então, assim, é importante, dentro dessa colocação, você como cristão, ser servo. Servo aqui, irmãos, nesse sentido aqui, era alguém que trabalhava e recebia. Não era escravo, igual a escravidão brasileira, não é nesse sentido não, tá bom? Vamos caminhar para o final? Ele vai dizer: não furtem, pelo contrário, deem provas de toda fidelidade, a fim que ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, assim, ele vai trabalhar essa ideia que você seja fiel a quem você trabalha. Não furte ele. Não furte no tempo, não furte no dinheiro, não seja desonesto, para que o nosso Salvador seja glorificado. Irmãos, pegue tudo isso que a gente falou aqui agora, tratou, e pratique na sua vida. Vai ser muito importante para a sua maturidade, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E a igreja está disposta, né, a te ajudar. A gente não está sozinho aqui não, sabe? A gente vai ajudar um ao outro. A gente tem dificuldades, mas os outros irmãos têm talentos e vão nos ajudando. Amém? Agora eu encerro. Muito obrigado. Que Deus abençoe os irmãos. A palavra está com o pastor